Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa videoaula nós vamos conversar sobre used to, ok? Used to, gente, vai ser uma forma que a gente vai ter de referir-se ao passado. Então a gente vai ver a ideia, a gente vai ver a estrutura, formas interrogativa e negativa, e a gente vai ver que essa forma de você se referir ao seu passado no sentido de costume. Então a gente vai ver um pouquinho como vai ser essa ideia de costume no passado, tá? Fazendo a diferença em relação ao costume no presente, ok? Vamos lá. Aqui, então, na ideia, como a gente vai entender esse tempo verbal? É uma ação que acontecia regularmente, era um costume ou hábito, no passado, mas que não está acontecendo mais. Então, a gente vai ter ali a ideia da linha do tempo, passado e presente, no momento da fala, agora, você vai falar, tá, sobre algo que você costumava fazer, que você tinha o hábito de fazer. Então, era uma ação, tá, acontecendo lá no passado. Essa ação acontecia frequentemente, regularmente no passado, tá ok? A gente vai ver, continuar vendo essa distância entre o passado e o presente. Só que agora essa distância ela vai ser principalmente sentida porque era uma ação duradoura no passado, era um hábito, mas ele não é mais um hábito atual. Então, no momento da fala, essa ação que acontecia regularmente, esse costume, esse hábito, não acontece mais. Vamos lá. Ah, gente, muito importante falar que essa estrutura do used to, ela é muito usada em inglês, tá? Então, o used to, por ser bastante usado, é muito bom que a gente fale quando a gente está trabalhando essa questão dos tempos verbais, tá ok? Estrutura. A gente vai ver aqui uma estrutura bem simples. Kate used to have very long hair when she was a child. Então a gente vai ter a ideia dela quando menina, quando criança, e a ideia dela e a imagem dela agora. Kate costumava ter, ou na verdade tinha, porque a gente não vai estar usando assim, costumava ter, a gente não fala assim, né? Então Kate tinha, mas é no sentido de costumava ter, tá? Kate tinha cabelos muito longos quando ela era criança. Então, por esse momento da fala, por essa imagem que eu tenho agora no momento da fala, eu sei que a Kate não usa mais os cabelos longos como há algum tempo atrás, tá? Então era uma coisa comum para ela. Ela usava os cabelos longos. Então, há bastante tempo atrás, ela tinha os cabelos longos. Atualmente, ela não tem mais. Então, ela não tem mais esse hábito. Ela não trouxe esse hábito para o presente dela, tá ok? Então, eu vou ter a estrutura Kate, que é o sujeito, used to, mais o verbo principal, que nesse caso é o have, tá, gente? O have aqui não vai fazer parte de uma estrutura obrigatória. Aqui eu estou usando o have como verbo principal, porque aqui eu estou falando tinha, é o verbo ter, tá? Então, o have não faz parte da estrutura quando você usa used to. Aqui o verbo é simplesmente um verbo qualquer que eu estou usando, já que eu quero estar falando agora sobre o assunto, né, dela ter o cabelo longo ou não, tá? Então, aqui, Kate tinha, então, se eu uso o used to com o verbo ter, vai ficar tinha. Se eu usar o verbo used to, né, essa estrutura de used to com qualquer outro verbo, você vai traduzir como este verbo, lembrando de um passado imperfeito, que é em português, aquele passado, tá? De uma ação que você praticava, né? Ou fazia e agora não faz mais, tá ok? Então, sujeito, verbo indicando costume, que é o used to, e o verbo principal no infinitivo. Percebam que não há alteração. Só tiro o to, pego qualquer verbo naquela tabelinha de verbos, tiro o to e uso o verbo no infinitivo, naquela forma original dele, na primeira coluna de todos os verbos quando a gente vê, tá? Então, aqui, formas interrogativa e negativa. Como é que eu vou fazer? Se o used to me dá a ideia de passado, eu vou usar did. Tranquilo assim. A gente sabe que o did é o auxiliar de passado. Então, para todo mundo, tá? Eu vou usar o did. Did Kate used to have very long hair when she was a child? Então, ela tinha. Kate tinha o cabelo muito longo quando ela era criança? Ou
tá? Eu estou usando auxiliar de passado nas interrogativas, tá? Lembrando aqui que é muito importante, gente, o used to, né, que eu usava o desinho ali, volta para o infinitivo, porque assim como acontecia no simple past, quando eu uso did, eu já indico o passado. Então, eu não coloco mais nenhum indicativo de passado no verbo que eu estiver usando, tá? Então, nesse caso, eu tinha used to, embora eu não pronuncie o D, eu tinha used to. Agora, eu não muda nada na pronúncia, tá? Eu tenho, na hora de escrever, o used to sem o Dzinho ali, tá? Continuando. Como vai ficar na negativa? Kate did not used to have a very long hair when she was a child. Então, aqui a gente tem a combinação do auxiliar com o not. E, para fazer perguntas, como eu não posso mudar o verbo de lugar, o meu auxiliar vai lá para o início para fazer perguntas. E por que eu estou usando o did? Mais uma vez, só para fixar, o did é auxiliar de passado. E o used to traz para a gente uma ideia de passado, de costume passado, ok? Importante, mais uma vez, a gente lembrar aqui que quando eu estou construindo frases em que eu vou usar o did, ou seja, interrogativa e negativa, eu tiro o desenho do used to, ok? Só isso. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na diferença que existe na estrutura quando eu estou usando o used to para mostrar um costume no passado ou um costume no presente, tá ok? Aqui, she used to have a very long hair. Então, ela tinha o costume de ter o cabelo muito longo. Eu vejo ela, né, no passado, com cabelo longo, que era um hábito dela, e no presente, se eu estou usando o used to, eu mostro que no presente tem que ser diferente, porque era um costume passado, tá? Então, se eu estou usando o used to, eu quero dizer que algo acontecia no passado e não acontece mais. Beleza? Agora, como eu coloquei aqui, tá? Costume no passado. Agora, perceba a diferença. She is used to having a very long hair. Olha só, eu estou usando aqui, tá? Eu estou dizendo agora que ela está acostumada a ter o cabelo muito longo. Então, quando eu quero usar o used to para falar de um costume no presente, né? Ela está acostumada a ter o cabelo muito longo, por exemplo, eu tenho que usar ali o verbo to be no presente, tá? Para indicar um costume no presente. E o meu verbo principal, que nesse caso era o ter, era o have, vai ser acrescido ali de ing, mas não significa que é gerúndio, tá, gente? É apenas parte de uma estrutura que eu vou construir para mostrar um hábito, um costume no presente, tá ok? Então, como eu falei, o used to indicando o costume no presente, beleza? Como um pequeno exercício, eu vou pedir que vocês completem a estrutura que eu vou mostrar agora, usando o used to na estrutura, que indica costume no passado. Depois, escreva a sentença nas formas interrogativa e negativa. You, você vai usar o verbo to eat para dizer que você costumava a lot of candy when you were a child. Então, você costumava comer muitos doces quando você era uma criança. Então, você costumava ou você comia muito doce quando você era uma criança. Como é que você vai expressar isso na estrutura do used to, já que você quer dizer que você fazia isso no passado? No caso desse cara aí, provavelmente ele quer dizer que, nossa, hoje ele cuida da saúde, ele não come tantos doces assim, era um hábito passado para ele. Tá ok?